Esse ano, gente, tá uma confusão de coisas acontecendo, seja na minha vida profissional ou pessoal. E então acabou que muita coisa eu deixei de falar, porque aconteceu em momentos em que eu não tava muito bem, que eu não tava muito motivado pra fazer qualquer tipo de coisa. Então eu pensei o seguinte: que tal resumir esses últimos meses de coisas que eu assisti e não comentei aqui nesse vídeo? Entenda como se fosse mais ou menos aqueles dumps de Instagram, sabe? Que no fim do mês você pega o que você não postou e coloca lá. Vai ser mais ou menos isso. Pra me ajudar aqui, eu tô com o meu Letterboxd aberto. Me sigam lá. Uma consideração importante a ser feita aqui é que eu não vou falar dos filmes que eu assisti na maratona pro Oscar, porque senão fica muito inflado. E também vou desconsiderar curtas-metragens e filmes que eu reassisti. Bom, não exatamente no começo de janeiro, eu registrei o final de Stranger Things. Eu achei péssima essa temporada. Eu achei que eles podiam ter seguido por diversos caminhos diferentes. Eles foram por opções óbvias e tudo bem até ir por uma opção óbvia, mas desde que seja bem construído, né? Eu não acho que eles fizeram isso de uma maneira coesa. Eu não gostei muito, não. No mesmo mês de janeiro eu assisti um filme bem clássico, pelo menos meus pais falam muito dele, que é o Expresso da Meia-Noite. Ele chegou no catálogo da Netflix, eu resolvi assistir. Eu acho que ele começa muito bem, mas chega perto do final ele dá uma cansada. A trama é bastante envolvente, né? Ela é baseada em fatos reais, a história de um cara que ficou preso lá na Turquia sob posse de produtos ilícitos, mas dá esse problema, ele é preso lá. A coisa mais marcante desse filme, de longe, é a trilha sonora do George Moroder. Tem uma música muito clássica lá, a Chase, que talvez você já tenha escutado. Embalado pelo Stranger Things, eu assisti Purple Rain, o filme do Prince, né? Que eu fiz até uma matéria lá pra coluna no Sobral Portal de Notícias, falando sobre como, na minha opinião, esse filme acaba sendo um grande testamento do Prince, sobre a obra dele e sobre a vida dele um pouco também. Aí, bem no fim do mês, eu assisti Uma Bomba e outro filme que, por algumas outras razões, é ruim também. O primeiro foi o Retorno a Silent Hill. Nossa, eu não consigo descrever pra vocês o quão ruim é esse filme. Eles tinham o enredo do 2 nas mãos, que é um dos melhores enredos que eu já vi de qualquer jogo. Uma história super bem construída, com personagens bem carismáticos. Não carismáticos no sentido de serem alegres, né? Mas eles têm características próprias que são legais de se explorar. E o filme não consegue fazer nada direito. Eles tinham um material riquíssimo em mãos e não souberam aproveitar. É simplesmente patético esse filme. E aí o outro filme que eu vi foi O Senhor dos Anéis, o de 1978, que é uma animação. Eu tinha recém reassistido os filmes no cinema e eu resolvi ver essa animação. Ela é interessante por alguns aspectos, mas você percebe que eles não tinham muita grana pra fazer muita coisa. Tanto que é uma bagunça. Eles emendam a história da Sociedade do Anel com as duas torres nesse mesmo filme. É muito doido. Mas eu acho que pra época, pra intenção, já naquela época, nos anos 70, de trazer essa história tão cultuada pro cinema, acho que valeu a intenção, pelo menos. Outra bomba que eu assisti no começo de fevereiro foi A Empregada. Aquele filme que foi um estouro, quase não saiu do cinema, estrelando a Sydney Sweeney e a Amanda Seyfried. A melhor coisa desse filme é a Amanda Seyfried. A Sydney Sweeney, eu acho ela até uma atriz que, quando ela quer, ela entrega um papel legal, como naquele filme Imaculada, que eu gostei bastante. Só que, de verdade, a Amanda Seyfried, talvez por ser mais veterana, né, ela destrói nesse filme a personagem dela. Você não sabe direito o que ela quer e por que ela tá fazendo aquilo. O filme ele se desenha todinho muito rapidamente. Se você for muito sagaz, você saca fácil o que vai acontecer. Eu não entendia o frenesi que houve em cima desse filme. Em fevereiro eu também assisti o Anaconda novo, que é com o Jack Black, o Paul Rudd, tem Tandy Newton. Tandy Newton? Acho que é Tandy Newton, o nome da atriz. E tem o Celton Mello no filme também. É um filme bem divertidinho, assim. Eu não esperava muito, pra ser sincero, porque Anaconda meio que é uma franquia que eu não ligo. Mas é um filme que rende umas partes engraçadas. Tem uma sequência lá do Jack Black envolvendo um javali que é hilária. Essa cena eu ri muito. Mas é bem esquecível. Aí no fim de fevereiro eu assisti Pânico 7. Eu saí muito triste desse filme.
porque eu gosto muito de Pânico. E esse filme já estava envolto de várias polêmicas antes mesmo de ser lançado, né? A Melissa Barreira saiu da franquia, a Jenna Ortega também, a Neve Campbell voltou. Foi a primeira vez que eu assisti um filme ruim de Pânico. Pouca coisa se salva. As referências são até legais, mas você conseguir sustentar um filme inteiro só por referências, não dá. E aí vamos aqui para o mês de março, onde eu assisti no mesmo dia 2 filmes no cinema. O primeiro foi uma animação que eu não me lembro agora o nome em português, mas ela se chama Hoppers. Ela é uma animação nova da Pixar, que é bem divertidinha. Eu fiquei muito feliz assistindo esse filme. Ele parte de uma premissa muito interessante, de uma garota que fica presa dentro do corpo de um robô, e ela quer ajudar a comunidade ali da floresta, né, dos animais, a se protegerem de um projeto que o prefeito da cidade tem para tirar a represa dali, que vai fazer com que eles não morem mais lá, né? Vai acabar com o lar deles. Bem divertido. E no mesmo dia eu assisti A Noiva, que é o filme da Noiva de Frankenstein, né? A releitura. Gostei muito, especialmente do começo do filme. Eu acho que é legal a ideia da Mary Shelley conversar ali com ela em alguns momentos, né? Meio que como se ela fosse o subconsciente da noiva. Por falar em noiva, eu sei que eu não ia falar de filmes que eu revi, mas esse aqui foi especial, que foi Kill Bill, o The Whole Bloody Affair, que na verdade é as duas partes, né, que o Tarantino sempre quis que fosse um filme só, e aí ele pegou e juntou finalmente num recorte só, com mais cenas. Ele tirou coisas que não faziam mais tanto sentido, que na verdade é uma coisa que ele já tinha feito há muito tempo, mas foi só para sessões privadas, e agora finalmente ele lançou pro público. Eu gostei muito. Kill Bill é um dos meus filmes favoritos. Eu posso assistir esse filme em qualquer momento do meu dia, que eu vou me divertir, eu vou achar legal. E eu assisti esse filme com uma grande amiga minha, e ela nunca tinha assistido o filme, e eu achei muito legal acompanhar as reações dela. E aí eu encerrei março com o documentário Man on the Run, sobre o Paul McCartney, mas especificamente sobre o tempo que ele esteve no Wings, né? Que foi a banda que ele formou depois do fim dos Beatles. Muito bacana. Eu não conhecia muito a história dos Wings, só as músicas, e foi muito legal ver o processo, né, de luto dele pós fim dos Beatles, de como ele teve ali que se reinventar para se permanecer no meio artístico. Ele tinha muita lenha para queimar ainda, não sabia como, e aí aos poucos ele foi entendendo o que ele queria, com a ajuda da Linda também, claro. E é legal também que o documentário deixa bem enfatizado, principalmente pela visão dele, sobre como ele foi falho nesse tempo. Ele errou muito na condução da banda, por vezes ele brigou com integrantes por causa disso. É muito legal. Se você é fã de Beatles, se você é fã do Paul McCartney, tem que assistir, é obrigatório. Eu achei que tinha sido a última coisa que eu vi em março, mas eu tô vendo aqui que eu vi um clássico que eu ainda não tinha assistido, que foi Persona, do Ingmar Bergman, que aqui em português se chama Quando Duas Mulheres Pecam. Gente, esse filme, nossa, dá pra fazer um vídeo inteiro falando sobre ele, porque é um filme cheio de camadas. Você pode falar por uma interpretação mais sexual da coisa, mas é muito superficial falar só disso, porque eu acho que o filme, ele acaba tocando muito nessa questão da obsessão, da inveja, e sobre as coisas que perdemos no meio do caminho na vida, né? Bate muito nessa tecla também. É um filme que realmente você fica pensando nele por muito tempo depois que você vê. No começo de abril eu assisti Blowout, filme de 1981 do Brian De Palma, estrelando o John Travolta. Maravilhoso, eu gostei muito. É um filme que trabalha muito a questão do som, até pelo protagonista, né, que é o John Travolta, que ele trabalha captando sons para filmes de baixo orçamento lá da produtora que ele trabalha, e ele acaba presenciando um acidente que talvez não tenha sido um acidente, e aí isso coloca ele num problemão pra vida dele. É ótimo de acompanhar. O Brian De Palma sabe fazer suspense, esse clima de mistério, como poucos no cinema americano. Eu assisti também em abril The Drummer, filme estrelado pelo Robert Pattinson e a Zendaya. O que falar desse filme, né? Se você não saiu minimamente desconfortável desse filme, tem alguma coisa errada com você. Porque esse filme, ele é gradual, né? Você fica desconfortável um pouquinho, mas vai chegando no final, você tá desesperado. Ele tem um humor, né? Só que acaba sendo um humor bem nessa questão de incomodar, aquele humor do constrangimento, uma coisa que The Office, por exemplo, sabe fazer muito bem. E carregado por esses dois atores que eu acho sensacionais, né? Acho que a graça desse filme é você assistir com um grupo de amigos, porque aí termina o filme e você debate sobre o que acontece nele, se você acha que a decisão de tal personagem foi certa, o que é que você faria no lugar daquela situação. Eu acho que a maior pergunta que o filme deixa é essa, no fim das contas. É um filme muito legal.
Recomendo. Já um que eu não recomendo, que eu assisti alguns dias depois, foi O Morro dos Ventos Uivantes. Ou melhor, O Morro dos Ventos Uivantes, como eles promoveram, né? O filme é da Emerald Fennell, essa diretora que parece que é uma usuária do Wattpad, que deram muito dinheiro na mão dela. Porque todos os filmes dela passam essa impressão pra mim. E esse filme aqui não é diferente. Eu nunca li o livro. Sei mais ou menos como acontece a história, né? É um livro bem clássico, né? E aqui ela resolveu fazer uma versão do jeito dela. Não quer dizer que o jeito dela seja bom. É uma diretora que ela sabe trabalhar muito bem o visual, né? O filme tem realmente umas cenas visualmente muito, muito bonitas, né? Deu pra perceber que ela buscou referências de coisas como E o Vento Levou, por exemplo. Mas para por aí, porque é uma história muito mal feita. A Margot Robbie e o Jacob Elord, que não são atores ruins, diga-se de passagem, eles entregam aqui uma coisa totalmente sem vontade, sabe? Ela promoveu esse filme inteiro sobre a coisa de que ia ser mais voltada pro erotismo. E eu acho que nem isso o filme sabe trabalhar direito. No fim das contas, ela encheu o saco de umas pessoas que gostavam muito do livro. E ela decepcionou todo mundo. Quem esperava ver um filme bom, não é um filme bom. Quem esperava ver uma adaptação fiel ao livro, não é. Enfim, é só um filme bem ruim mesmo. Passou 2 dias depois disso, e aí eu assisti Michael. O que falar sobre Michael Jackson? Esse artista genial, né? Eu, na minha opinião, é o maior artista de todos os tempos. O impacto que ele causou pra cultura pop é uma coisa que eu acho que ninguém nunca mais vai ver uma coisa desse tipo. Mas o filme é bem decepcionante, ao meu ver. Tá? Eu gosto muito do Michael Jackson. Eu cresci ouvindo as músicas dele aqui em casa, muito pela influência do meu irmão, que é muito fã dele. Então eu sei muita coisa não só de música, mas da vida dele. E eu acho que esse filme não faz jus ao Michael Jackson. Parece que é uma cinebiografia qualquer, assim, de uma pessoa que fez sucesso, passou ali por alguma treta, né? Talvez por parte do empresário, né? Entende? Tipo, é uma história muito normal pra uma pessoa que a gente sabe que foi rodeada de excentricidades, de várias situações tensas que aconteceram com ele. E no fim das contas, segue bem a cartilha de uma cinebiografia que o Bohemian Rhapsody ajudou a popularizar. Mas não é nada que, se você botar no YouTube, você não vai ver os shows que eles recriam, os clipes. No fim das contas, é mais um filme pra celebrar o Michael Jackson do que falar sobre a vida dele. Nesse sentido, eu não gostei. O Jafar Jackson, eu acho que faz um trabalho competente. Eu queria que o Michael Jackson tivesse um filme melhor. Ele merece um filme melhor. E aí, fechando o mês de abril, eu vi 3 filmes no cinema. 2 foram no mesmo dia e um foi no dia seguinte. Eu vi a animação do Super Mario, que é o Super Mario Galaxy, que é um filme bem seguro. Ele parece muito com o primeiro filme estruturalmente, mas traz uns elementos novos, né? A gente tem a presença da Rosalina, por exemplo, que no áudio original foi dublada pela Brie Larson. E é assim, é um festival de referência, né? Se você joga os jogos da Nintendo, você vai se sentir muito contemplado. Mas, de novo, eu não acho que o filme se sustenta inteiro por referências, né? Então, por mais que ele seja um filme legal, ele podia ser bem melhor. Porque o primeiro, por exemplo, ele também é muito essa coisa, sabe? O primeiro funciona muito porque o material base é bom, mas falta um pouco mais de substância. Aí no mesmo dia eu assisti O Diabo Veste Prada 2, que eu fiquei muito surpreso. Eu realmente não esperava que esse filme fosse ser tão bom assim. Ele foca muito na questão do fim do jornalismo tradicional que a gente conhece. E eu, por ser jornalista, me senti muito contemplado, sabe? Eu saí muito pensativo desse filme. E é um filme muito bem produzido, né? Toda a equipe do primeiro filme tá de volta, o elenco, né? A Anne Hathaway agora sendo uma atriz mais experiente comparada ao filme de 2006. Manda muito bem. A Meryl Streep tá sensacional no papel da Miranda, que ela já era muito boa no primeiro, né? E aqui eu acho que ela melhorou mais ainda. Ela trouxe um pouco mais de nuances diferentes pra personagem, que veio muito bem a calhar. E aí no dia seguinte eu assisti o Project Hail Mary, que eu acho que em português ficou como Devoradores de Estrelas. Sinceramente, até agora, pra mim é o filme do ano. É uma ficção científica sensacional. O Ryan Gosling, ele sustenta um filme quase que inteiro sozinho. Isso é muito difícil para um ator conseguir fazer. Imagina, um filme inteiro você conversando com uma pedra. Não é exatamente uma pedra, né? Mas um ser que lembra uma pedra ali. E o filme intercala também com alguns momentos do passado dele, né? Como ele chegou na missão, né? Porque o filme começa exatamente na missão que ele tá. E aí a gente vai voltando, entendendo como é que ele chegou lá e tudo mais. E também tem a participação ótima da Sandra Hüller. Eu gosto muito dessa atriz. E aí, fechando aqui o último mês, que é o mês de maio, eu vi
assisti o Gary. Foi um episódio especial que saiu do The Bear, meio que pra aquecer pra essa última temporada que vai sair logo logo. É um episódio que serve pra mostrar um pouco o passado do irmão do Carmy e do primo Richie, mostrar uma viagem que eles vão fazer pra pegar umas coisas em Gary, Indiana, que inclusive é a cidade do Michael Jackson. É um bom presente pra quem é fã de The Bear. Se você ainda não viu, recomendo. Daí eu assisti Mortal Kombat 2. Eu fui ver esse filme com um pouquinho de dúvida, né? Principalmente porque o primeiro filme eu acho ele bem ruim. Mas eles ouviram, né, as reclamações e melhoraram muita coisa aqui. Ainda não é um filme perfeito, mas eu acho que ele é bem mais divertido comparado ao outro. Eu tinha uma descrença no Karl Urban no papel de Johnny Cage, mas eu acho que no fim das contas era ele que tinha que fazer esse personagem. Ele mandou bem pra caramba. Se você gosta de Mortal Kombat e ainda não assistiu, vale muito a pena. Eu também assisti Send Help, ou Socorro, como ficou intitulado aqui no Brasil. É um filme novo do Sam Raimi, estrelando a Rachel McAdams. E é bem Sam Raimi. Se você já viu algum filme dele, você vai ver várias assinaturas do diretor nesse filme. Tem muitos momentos engraçados, tem os momentos tensos. Esse filme se classifica como terror, mas sendo bem sincero, pra mim ele é bem mais uma comédia. É bem a característica do Sam Raimi, gostar de misturar gêneros de filmes, né? E fazer esse bolo que só ele sabe fazer. Alguns dias depois eu assisti esse filme que eu fiquei atormentado assistindo no cinema, que foi Obsessão. Gente, que filme doido. Fazia muito tempo que um filme de terror não me deixava realmente tenso. E esse filme conseguiu fazer isso comigo. Eu fiquei mais impressionado aí quando eu fui ver informações sobre a produção. Foi um filme que custou $750 mil. Ele já arrecadou para mais de milhões aí. É um verdadeiro sucesso. E muito merecido, porque é um filme muito, muito bom. Chega um momento que você só quer que acabe logo. Não porque o filme tá ruim, mas porque você quer se livrar daquela experiência de uma vez por todas, sabe? A atriz do filme, a Indy Navarrete, manda bem demais. Eu tô muito curioso pra ver quais são os próximos projetos dessa atriz. Filmaço, filmaço. E aí, fechando, o último filme que eu assisti no cinema foi o Mandaloriano e Grogu, que é o filme novo de Star Wars. Eu gosto muito de Star Wars, mas eu não sei se eu teria trazido isso aqui pra fazer a franquia retornar depois de 7 anos sem um filme novo. Eu gosto muito da série do Mandaloriano, mas eu acho que parece um grande episódio ou uma grande temporada que eles condensaram em um filme aqui. Por mais que tenha momentos legais, especialmente eu acho que o começo e o final do filme é muito bom, a meiuca dele é bem vazia, sabe? Não acontece muita coisa. Parece que ele tem medo de mudar alguma coisa no universo de Star Wars, então ele joga bem no seguro. Tem os momentos fofinhos do Grogu, a interação dele com o Mando é legal, né? O Din Djarin. Não é nada que você não veria na série, só que colocaram na tela de cinema. Bom, galera, e é isso. Valeu!